A gente fica muito triste quando um personagem que gostamos muito perde a vida. Eu duvido que você não tenha chorado quando o Bing Bong se sacrificou em Divertidamente. Desculpa, a gente queria tanto criar uma boa impressão. Mas você sabe quem são os personagens que todos achavam ter morrido, mas estavam vivinhos? Não é possível, não é? Não pode ser. Não pode, eu tô. Tá mesmo? Vovozinho. Bluey não é um programa de ação em que os personagens estão sempre lutando contra algum vilão perigoso. Pelo contrário, os episódios são sobre a vida pacata, mas muito divertida da Bluey e da sua família. Ainda assim, vários episódios lidam com assuntos pesados, como a morte. Um exemplo está em O Jogo da Imitação, quando a Bluey e seu pai encontram um passarinho sem vida, e pela primeira vez ela precisa lidar com o luto. Por isso, muitas pessoas pensaram que esse mesmo tema seria repetido de forma mais intensa no futuro, já que o vô da protagonista, o Bob, ficou completamente desaparecido por quase toda a série. Desde o episódio Vovozinhas, que foi lançado na primeira temporada e também é a sua primeira aparição. Depois o personagem só foi citado ou visto em fotos. Você já deve estar entendendo o que eu quero dizer, não é? Por causa desse sumiço estranho, boa parte dos fãs chegaram à conclusão de que o vovô da Bluey tinha falecido por alguma complicação médica. Essa teoria ficou ainda mais forte depois do episódio 4, onde a Bingo fala: "Boa noite, vovô, onde quer que você esteja." Mas para nossa surpresa, essa teoria foi desmentida em A Placa, quando descobrimos que o motivo em que ele sumiu é muito menos triste do que a gente tinha pensado. Ele só estava viajando pela Índia. Quem poderia imaginar isso, hein? Eu acho que a série tentou nos enganar de propósito. Isso a gente não tem como saber. Mas hoje você vai descobrir quais são os 8 personagens que todos achavam que tinham morrido. Pega a sua pipoca e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos! Uma das franquias em que isso aconteceu foi Meu Malvado Favorito. No final da primeira produção, depois de uma luta fantástica entre Vector e Gru, o antagonista acaba sendo lançado pro espaço e fica completamente preso na Lua. Ele só não perdeu a vida imediatamente porque estava com uma bolha com oxigênio na cabeça. Caso contrário, ele teria sido asfixiado pela falta de ar e teria um destino que a Illumination com certeza não gostaria de mostrar pra criançada. Só que vamos ser sinceros, todo mundo sabia que hora ou outro Vector bateria as botas na Lua. Gente, ele tava só com um pouquinho de oxigênio dentro da sua bolha e sem nenhum tipo de comida, a não ser se você considerar que o Minion que acabou na Lua junto dele seja comestível. A empresa tinha deixado subentendido que o inimigo do Gru tava com os dias contados, mas o estúdio mostrou que a gente se enganou completamente, já que ele apareceu mais uma vez em um curta animado protagonizado pelo próprio, onde ele tenta escapar da Lua, somente para acabar parando em Marte. Claro que isso não melhorou muito a sua situação, e como o curta se passa logo após o final do primeiro filme, não foi uma grande prova de que ele permaneceu vivo por muito mais tempo. Só que no final de Meu Malvado Favorito 4, vemos que o personagem de alguma forma conseguiu retornar para a Terra, embora tenha sido preso. Ou seja, ele tá vivinho da Silva até os dias de hoje. Será que ele vai conseguir fugir da prisão em Meu Malvado Favorito 5? Agora, se tem uma franquia que é recheada de batalhas épicas e vilões megalomaníacos, com certeza é a do Sonic. E no segundo filme da saga, o ouriço mais veloz do planeta conseguiu utilizar o poder das Esmeraldas do Caos para se transformar no Super Sonic. Eu acho que eu nem preciso dizer que o Dr. Robotnik não teve chances contra alguém tão poderoso e perdeu a batalha, mesmo com seu robô gigante. E no fim, ele caiu de tão alto que qualquer pessoa comum no lugar dele teria virado um pudim bem esmagado. Só que um vilão tão incrível e carismático quanto ele jamais seria descartado assim. Talvez isso até fosse possível por ele estar sendo interpretado pelo Jim Carrey, que tem a fama de não gostar de participar de continuações. E olha que esse filme já é uma das poucas continuações em que ele se meteu. Então seria improvável vê-lo em um terceiro longa do Sonic. Isso era o que todo mundo pensava, mas felizmente a gente já sabe que o Robotnik vai retornar vivinho da Silva em Sonic 3, ainda sendo interpretado pelo mesmo ator. O cientista maluco conseguiu sobreviver de alguma forma àquela queda e voltou dessa vez para se aliar ao Sonic.
pelo menos por enquanto. Jim Carrey deve ter gostado muito do papel, e ainda bem, porque caso contrário, ele realmente teria virado purê de batata depois daquela derrota humilhante. E se você tá empolgado pra ver o Robotnik e o Sonic trabalhando juntos no próximo filme, comenta aqui embaixo o hashtag Eggman. Uma coisa engraçada sobre o Robotnik é que ele não foi o único da franquia Sonic que aparentou ter morrido, e então retornou à vida. Na verdade, o próprio protagonista passou pelo mesmo lá no final do primeiro filme da saga. Durante a batalha, ele acabou sendo atingido em cheio pela nave do vilão, e todos os personagens pensaram que ele tinha batido as botas ali mesmo. Felizmente, todos estavam enganados, porque ele se levantou e ficou mais poderoso do que nunca, conseguindo acabar com a raça do Robotnik. No primeiro Sing, um dos vários cantores que é apresentado pra gente é o Mike, um ratinho muito estiloso, mas também muito ganancioso. Lá pelo final da produção, ele acaba sendo pego pela gangue dos ursos, junto da sua namorada, e então a gente fica sem saber o que aconteceu com os dois personagens, mas sabíamos bem que os ursos queriam acabar com a raça dele, e talvez até mesmo devorá-lo. Por isso, quando o Sing 2 foi lançado sem a presença do Mike, praticamente todo mundo chegou à conclusão de que o ratinho estava enterrado a 7 palmos do chão. Isso se não estivesse sendo digerido no estômago do líder da gangue dos ursos. Só que mais uma vez a gente se precipitou. Recentemente, a Illumination e a Netflix se uniram para lançar um pequeno especial de Halloween no universo de Sing, chamado Sing Thriller. Nesse curta, vários cidadãos estão indo assistir ao novo musical que está sendo feito no teatro do Buster Moon, dentre eles vários rostos conhecidos, e 2 deles são do Mike e de sua namorada. Ou seja, ambos estão completamente inteiros. Eles conseguiram escapar daquele urso de alguma forma e estiveram sumidos até então, talvez por estarem com medo de ser pegos ou algo assim. Como Treinar o Seu Dragão é uma animação espetacular. Tão espetacular que vai ganhar uma adaptação para live action. Será que essa nova versão vai conseguir superar o original? Caso o filme seja bem fiel como está prometendo ser, é provável que a gente veja uma cena muito emocionante no final. No longa original, o Soluço e o Banguela travam uma batalha extremamente épica contra o Morte Rubra, e embora consigam derrotar o poderoso dragão, existem consequências. Banguela é encontrado sozinho e muito ferido. O pai de Soluço, ao ver que o dragão tá sozinho, chega à conclusão de que seu filho perdeu a vida na luta e fica muito triste. Mas então Banguela abre suas asas e é aí que a gente percebe que o Soluço conseguiu sobreviver, por ter sido protegido pelo dragão e seu melhor amigo. Mas como falei, ainda houveram consequências. O Soluço perdeu uma das pernas durante a batalha e teve que ganhar uma prótese para substituí-la. Isso é algo bem pesado, mas é impressionante saber que tiveram a coragem de fazer isso, já que é tão normal ver em desenhos os personagens saírem de batalhas épicas sem nenhum grande machucado. Antes da gente continuar com o vídeo, que tal apertar no botão de inscrição e no sininho? Assim você vai receber os melhores vídeos sobre seus desenhos e filmes animados favoritos. Toy Story tem muitos brinquedos sensacionais, como o Woody e o Rex. Eu mesmo sempre quis ter um boneco do Buzz Lightyear. E você? Uma das personagens mais queridas da saga é a Beth, a boneca de porcelana que é o interesse amoroso do xerife Wood. Ela esteve presente desde o primeiro filme, e é por isso que todos os fãs estranharam quando ela simplesmente desapareceu sem nenhuma explicação em Toy Story 3. Muitos começaram a acreditar que ela de alguma forma foi destruída fora de tela. Eles pensavam que somente isso poderia explicar o seu sumiço tão repentino. Mas Toy Story 4 felizmente trouxe a personagem de volta e nos deu uma resposta bem diferente para o seu sumiço. Basicamente, ela tinha sido doada e passou pela mão de diferentes pessoas com o passar dos anos, até conseguir se libertar e se encontrar com Woody outra vez. Sua jornada é mostrada com mais detalhes no curta-metragem As Aventuras de Beth, mas o motivo real pelo sumiço da personagem é bem diferente. Na cena final de Toy Story 3, que é um dos momentos mais emocionantes das animações, todos os brinquedos do Andy estão sendo jogados em um incinerador e precisam dar um jeito de escapar. A gente sabe que eles conseguem sobreviver, mas a Beth acabaria sendo completamente destruída muito antes de ser incinerada. Afinal, ela é feita de porcelana, um material muito frágil, que praticamente
explode diante de um calor imenso. Então inventaram que a Beth foi doada. Caso contrário, ela estaria no incinerador junto dos outros brinquedos e teria um destino bem cruel. Não gosto nem de pensar nisso. Lord Farquaad, o vilão do primeiro filme do Shrek, com certeza é um ser humano muito detestável. Por isso o filme não poupou ele de um destino bem cruel, ser engolido pela dragoa. A única coisa que conseguiu escapar da boca dela foi a sua coroa. E bem, até aí a gente conclui que ele bateu as botas assim que foi engolido pela esposa do burro. Só que em um dos curtas de Shrek, a gente descobre que a história não é exatamente essa. Durante uma festa do pântano, Lord Farquaad aparece absolutamente vivo, embora que ainda esteja preso dentro da barriga da dragoa. É muito impressionante que ele não tenha simplesmente morrido na hora que foi engolido. Só que é bom lembrar que isso não significa que ele permaneceu vivo por muito mais tempo. Afinal, ele provavelmente foi digerido pouco tempo depois dessa parte. E mesmo se não tiver sido, não teria como Lord sobreviver por anos sem acesso a comida e água. Claro que sendo um filme de comédia, os roteiristas poderiam fazer isso acontecer, da mesma forma que a Illumination deu um jeito de fazer o Vector sobreviver e voltar para a Terra. Mas isso se torna improvável quando a gente lembra que ele já apareceu como um fantasma em Shrek. Ou seja, Farquaad realmente estava vivo quando a gente pensava que ele já tinha batido as botas, mas isso felizmente não durou muito tempo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!